Oi meninas, boa noite, tudo bem? Bom, para mim é boa noite, né? Eu espero que quando vocês estiverem assistindo, seja dia ou noite ou de madrugada, mas que venha numa boa hora, né? E eu desejo muito que esse conteúdo nosso possa contribuir para essa grande jornada que estamos fazendo, que é a jornada das heroínas, e que vocês descubram um pouquinho vocês, né, um pouquinho sobre essa heroína que nós vamos falar hoje, que é da Afrodite. Nas aulas anteriores, nós falamos da Atena, né, que é a heroína do ambiente. Então, tudo que se reflete ao meu ambiente, a forma como eu lido com o meu ambiente, seja físico, seja um ambiente social, não importa, né? Um ambiente profissional ou um ambiente familiar, tudo estamos falando de estratégias de vida, estratégias de sobrevivência. E aí a gente está falando da Atena, né? Hoje a gente vai falar do nosso comportamento. Como o nosso comportamento reflete no nosso ambiente. E aí a heroína que a gente chama em cena é a heroína Afrodite, tá certo? Eu vou compartilhar a tela com vocês, meninas. E aí, a partir disso, nós vamos trocando ideias, né? Sobre essa heroína tão polêmica, tão mal compreendida, e a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Quais são as incompreensões que a Afrodite tem, e vamos entender como isso a gente traz para a nossa vida por meio dos nossos comportamentos, né? Como eu disse, a Afrodite, ela representa, toda vez que você estiver falando, ou de você mesma, ou de outra pessoa, ou programando certas coisas que farão em algum ambiente, se a palavra, né, se o tema do assunto for comportamento, você está falando da Afrodite. Por quê? Porque a Afrodite, tudo sobre a Afrodite reflete, né, no comportamento, que são o quê? Nossas ações e nossas reações nos nossos ambientes, tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer essa heroína, né, que talvez seja uma das mais polêmicas delas, mas que traz para a gente um conhecimento riquíssimo, né? Sobre o nosso próprio comportamento, sobre as nossas expectativas de vida, né? Então, nessa aula, nós vamos falar sobre a Afrodite, vamos ver algumas características dela, como é que é a inteligência corporal dela, em que se reflete, né, no corpo dela, quais são os bloqueios, dores emocionais, recursos, qual é o legado da Afrodite? E que possíveis patologias, né, uma pessoa que tem aflorado a Afrodite, né, em si, que possíveis patologias ela pode desenvolver, tá bom? Antes de começarmos, eu quero mostrar para vocês, quero que vocês se atentem para essa foto aqui, olha. Aqui a gente vê uma mulher bonita saindo do mar, como se estivesse caminhando, né, em cima das águas. Atrás dela vemos muitas ondas, né, com espumas. E isso aí refere-se ao nascimento da Afrodite. Mas quem foi Afrodite, né? Qual é a história dessa mulher? Então, Afrodite, ela era filha de Zeus. Ele é considerado na mitologia grega como o deus dos deuses e dos homens também. A esposa dele era Dione, que era a deusa das ninfas, e a Afrodite, ela nasceu na ilha de Creta. Puxa, que chique, hein? Nasceu na ilha de Creta, tinha uma beleza estonteante, era muito vaidosa, sedutora, charmosa, mas também vingativa. E aí a lenda conta que ela já nasceu adulta. Ela veio do mar já adulta. Por isso o nome dela, né? Vinda do mar, muitas espumas, né? Afrodite. Afrodite significa nascida da espuma. Como é que é o casamento, né? Como é que é a vida familiar de Afrodite? Afrodite, ela era casada com Hefesto. Era o deus mais feio, tá, gente? Então, se alguém falar assim, fulano é um deus parecido com Hefesto, tá chamando a pessoa de feio. Brincadeiras à parte. Mas ela era casada com o deus mais feio da mitologia grega. E o casamento dela não deu certo. Por que que não deu certo? Porque era um casamento arranjado e ela se rebelou contra isso, né? Que ela queria ela mesma poder escolher. E ela tinha um relacionamento extraconjugal, já demonstrando essa rebelião contra esses casamentos arranjados.
ela tinha uma relação extraconjugal com o deus Ares. E foi por isso, né, ela era infeliz no casamento e ela buscou ela mesma achar o seu próprio par, né? Então ela mantinha essa relação extraconjugal na companhia desse amante, né? É interessante, gente, que assim, olha, nós temos aqui, né? Na mitologia, na mitologia grega, sempre tem assim, olha, a deusa ou a heroína e o deus ou o herói correspondente. Então tem assim, olha, a figura feminina e a figura masculina. Então, que interessante. O nosso comportamento, para a gente exercer um comportamento, toda vez que a gente tem um comportamento, a gente tem um comportamento em um ambiente, né? Então, assim, o nosso comportamento exerce influência sobre o nosso ambiente. E vice-versa. O ambiente também pode exercer influência sobre o nosso comportamento. Quando falamos de ambiente, estamos falando de Atena. Quem é a pessoa correspondente a Atena na figura masculina, lá na mitologia grega? A pessoa correspondente a Atena era Ares, o herói Ares, né? Então, Ares, ele era o correspondente da deusa Atena. Então, assim, o que Atena representa, que é o quê? Nível do ambiente. Como eu recebo o meu ambiente, né? Como eu atuo no meu ambiente, seja um ambiente físico, né? Minha casa, meu quarto, minhas coisas, seja um ambiente social, né? Que são a minha rede de amigos, seja um ambiente religioso, seja um ambiente profissional, seja um ambiente de amigos. Então, toda vez que nós estamos falando em ambiente, nós estamos falando de Atena, que é a figura feminina. E a figura masculina, nós estamos falando de Ares. E olha que interessante. O comportamento, como eu disse, ele exerce influência no nosso ambiente e vice-versa, né? O ambiente também exerce influência no nosso comportamento. Afrodite casou, mantinha uma relação extraconjugal com Ares. Então, perceba como que a mitologia, até na mitologia, o comportamento, o ambiente, o comportamento vai exercendo, é uma cadeia, é uma reação em cadeia, né? Ficou claro isso? Então, o que eu quero mostrar para vocês? A Afrodite, o comportamento dela, ela mudou o comportamento dela no ambiente, que seria correspondente à figura que representa o ambiente na figura masculina, é Ares. Hefesto era um deus feio, né, talvez o mais feio da mitologia, né, da mitologia, e Ares, um homem poderoso, guerreiro, como a deusa Atena, como a heroína Atena. Então, o que acontece? O comportamento, ele tem um vínculo muito forte com o ambiente, tá? Esse conceito que eu gostaria que vocês gravassem, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho sobre ela, né? Sobre as características dela, quem era essa mulher, né? Como que a gente pode reconhecer essas pessoas hoje, no nosso dia a dia, nos lugares onde a gente anda, e também como é que a gente pode entender isso no nosso comportamento, nas nossas emoções, como que é a nossa estrutura familiar quando a gente tem, qual é a visão, né, da nossa estrutura familiar quando a gente tem a Afrodite aflorada em nós, tá? Então, beleza. Corpo. Como é que é o biotipo da Afrodite? Ela é uma pessoa escultural, é uma mulher com um corpo muito sensual. Ela é uma pessoa que tem o corpo dela, né, seios chamativos, um corpo muito bem desenhado, roupas, geralmente roupas mais sexys, roupas que realçam as formas do corpo. São pessoas que gostam de roupas ousadas, coloridas, né, como o vermelho. Então, esse lado mais é, espontâneo, alegre, representa a Afrodite. Na profissão, é normal a gente encontrar mulheres que são modelos, cantoras, atrizes, a turma do marketing, né? São todas pessoas que representam, né, na sua grande maioria, representam Atena. Desculpa, representa Afrodite.
né? Pessoas voltadas para a arte. E aí a gente encontra também uma profissão, que é a prostituição, né? São as prostitutas, que geralmente, na sua grande maioria, são Afrodites. E olha que interessante, né? É uma profissão, a prostituta é uma profissão muito polêmica, né? É uma profissão polêmica, porque se trata de um comportamento. Então, é difícil a gente desvincular essa profissão, até mais do que as outras, né? Mas essa profissão, é difícil a gente desvincular ela da Afrodite, porque a prostituta, o que mais se questiona numa prostituta é o comportamento. Então, essa é uma das profissões que mais tem vínculo forte com esse arquétipo da Afrodite, né? Obviamente, uma Afrodite machucada, né? Uma Afrodite ferida. Não estamos falando da força, né? Agora nós estamos falando da dor, né? Sexualidade. Como é que é a sexualidade das mulheres, né? Que tem esse perfil aflorado? Geralmente são mulheres sexualmente ativas, são mulheres que se entregam ao prazer, são mulheres que usufruem bem a relação sexual e são mulheres bastante sedutoras. E como é que seria a referência afetiva? Lembra, gente, que a gente falou que a Atena, a referência afetiva dela é o pai, né? Ela fazia, né, as profissões, a forma de se vestir, a forma de atuar na vida. Ela buscava sempre essa referência do pai. Quer um pai presente, quer um pai ausente. Não tem a ver isso muito, né, da relação ali do pai com a filha, mas tem a ver com a referência afetiva, como ela busca equilíbrio afetivo, como ela busca se preencher afetivamente. Então, no caso da Atena, a referência afetiva dela é o pai. No caso da Afrodite, é uma relação bem conturbada, porque ela disputa com a mãe para conquistar o pai. Então, existe ali, nesse ambiente familiar, nesse ambiente afetivo, existe um desequilíbrio estrutural, um desequilíbrio grande, né, sistêmico. Por quê? Porque ela vive disputando com a mãe, tentando conquistar o pai. Isso nunca vai dar certo, né, gente? Nunca vai dar certo, né? Bom, e os relacionamentos dela? Como é que é, né? Qual que é a dinâmica dos relacionamentos de pessoas com uma Afrodite aflorada, né? Eu vou falar agora um pouquinho, falando de relacionamentos, eu vou falar da Afrodite na dor. Depois eu dou uma pincelada sobre a Afrodite no recurso, tá bom? Então, na dor, ela rebela-se contra os casamentos tradicionais. Ela rebela-se contra machismo. Ela tem aquele sentimento forte de entrega ao prazer, né? Então, quando ela se relaciona com alguém, ela se joga, né? Isso em si não é negativo. Mas geralmente essa questão de rebelião, né? Rebelar-se contra casamentos tradicionais, rebelar-se contra machismo, dessas guerras é muito negativo, né? É muito na dor da Afrodite. E aí ela se sente normalmente atraída por homens fortes e guerreiros, que é o caso, né, dela ter traído o marido Hefesto com o deus Ares, né? Então, assim, olha, geralmente, olha só que incongruência, né? A Afrodite casou com um homem feio. Na hora de escolher como marido, ela vai escolher um homem, não necessariamente um homem bonito, né? Muito pelo contrário, na grande maioria das vezes você vai ver aqueles casais, né? Onde tem aquela desigualdade, né? Desigualdade que o marido às vezes é muito bonito e a esposa é feinha, coitadinha, ou a esposa é muito bonita e o marido é feio. Então, aí você vai perceber que existe, né? Essa questão da Afrodite aí nesse tipo de casamento. E a Afrodite, ela, por mais que se case com um homem feio, ela se sente atraída a homens fortes e guerreiros. Então, é como ela processa, né, os relacionamentos dela. Na extrema dor, ela seduz e trai. Então, olha só, a Afrodite, ela é um símbolo, gente. No recurso, a Afrodite, ela é um símbolo de amor desinteressado, de amor puro, de amor sincero. Por isso ela casa com Hefesto, que é um homem feio. Isso aí é para simbolizar o quê?
que a aparência não importa, que o que importa é o sentimento que existe entre as pessoas. E em muitas fotos vocês vão ver, em fotos, né, da mitologia, vocês vão ver a Afrodite sempre rodeada de pessoas, de homens, crianças, até mulheres também. Isso representa a Afrodite saudável. Mas quando ela está na dor, ao invés dela ser uma pessoa somente linda e sedutora, ela seduz. Ela usa o poder da sedução para atrair. E com mulheres, como é que é o relacionamento dela? Ela se sente muito rejeitada, ela é muito criticada, ela é muito excluída do círculo da Atena, da Ártemis e da Hera. A gente não falou ainda da Ártemis e da Hera, né? Futuramente a gente vai ter essa alegria de conhecer um pouco sobre elas, mas essas três deusas, né? Atena, Ártemis e Hera, são consideradas deusas virgens. Por quê? Porque são deusas ou heroínas que não são ligadas a. Elas são consideradas virgens porque relações sexuais não é o mais importante para elas. São pessoas casadas, né? Têm maridos, né? Têm relações sexuais, desfrutam de prazer, mas assim, não é a figura central, né? Não é o assunto central da vida delas. Por isso elas são chamadas de deusas virgens. Sendo deusas virgens, são pessoas que muitas vezes prezam outras coisas a não ser o prazer, então isso incomoda um pouco. Imagina, chega uma Afrodite toda linda, poderosa, feliz, desfrutando de um relacionamento prazeroso, e aí isso incomoda um pouco a Atena, que é o quê? A pessoa que preocupa com o ambiente, com a forma estrutural das coisas, com a sobrevivência. Então, isso incomoda. Então, a Afrodite, na sua grande maioria, pessoas que têm Afrodite, né, aflorado nelas, elas vão sentir essa exclusão, elas vão sentir um pouco de rejeição. E é natural pessoas que têm, por exemplo, a Atena muito forte, encontrar com uma Afrodite e falar, essa pessoa aí, não sei, eu não senti firmeza. Por quê? Porque a Afrodite, ela não anda, gente, ela desfila. Então, assim, a vida dela é muito leve, né? Se ela tiver no recurso, é muito leve, é muito prazerosa, é uma pessoa espontânea. E a Atena não, uma mulher preparada para a guerra. Então, causa mesmo estranheza, né? Essas duas pessoas tão fortes e tão com, com legados tão diferentes, né? A Atena, o legado dela é o quê? Sobrevivência, tanto para ela quanto da sua espécie. O legado da Afrodite já é o prazer, o amor desinteressado, o amor puro. Então, é essa representação, né? E geralmente, quando ela está na dor, então, olha, eu me sinto rejeitada. Uma vez que eu me sinto rejeitada, eu vou partir para o ataque, né? Como é que eu ataco? Concorrendo quanto à aparência. Porque são naturalmente mulheres lindas. Então, elas, é o jeito delas, é a vantagem competitiva, certo? Como é que é a inteligência corporal dela, como que se manifesta, né? Geralmente, quando a gente tem Afrodite aflorado, né? Vai manifestar muito na nossa coluna, abdômen, peito, sistema endócrino, órgãos sexuais, intestino, bexiga e vértebras. Então é fácil, gente. Está com dores, está com alguma doença em alguns desses órgãos, pode saber que é alguma coisa no comportamento. Esse lado Afrodite seu tá com algum machucadinho aí, tá bom? Vamos passar? Vamos continuar aqui. Bloqueios. Quais são os grandes entraves que a Afrodite tem na vida? Ela tem dificuldade de pedir as coisas. Tendo dificuldade de pedir, ela começa a dar indiretas. Então, caça rodeios, né? Ao passo que outras são mais diretas, mais precisas, mais racionais, a Afrodite, ela tem esse lado emocional dela aflorado, né? Mais aflorado. Por quê? Porque ela, como ela tem dificuldade de pedir, ela começa a dar indiretas. Geralmente, outro bloqueio que ela tem, bloqueios conjugais, ela tem dificuldade nas relações conjugais. Por quê? Porque ela é muito mais subjetiva, ela é das sensações. E aí, geralmente, mulheres
né? Isso acontece muito com mulheres, né? Geralmente casada com homens mais racionais, mais ponderados, e aí vai causando né, aquele atrito conjugal. Relacionamentos dela com famílias e amigos também é conturbado. Porque imagine, família, especialmente os pais, né, geralmente tentam trazer uma tradicionalidade para a família, para os filhos, para a proteção dos filhos. E aí nasce uma menina, né, uma Afrodite, feliz, brincalhona, com sorriso amplo, né? E aí, de repente, os pais, que talvez sejam um pouco mais tradicionais, começam a estranhar e falar assim: esse comportamento pode levar minha filha a sofrer lá na frente. Então, que eles começam a fazer? Eles começam a tesourar certos comportamentos. E aí ela tem dificuldade, bloqueios. É nesse momento que se criam os bloqueios. Por quê? Porque ela fica confusa. Será que eu posso agir assim? Aqui, será que eu posso ter essa ação, essa reação? Como que eu me comporto? Né? Então, geralmente, famílias e amigos, né, causa essa estranheza porque ela é de um comportamento que chama muita atenção, que atrai outras, né, outras pessoas do mesmo de outro sexo, né? Então, por exemplo, a Afrodite, o comportamento dela naturalmente não é que nem que ela seja intencional, mas naturalmente o comportamento de uma Afrodite chama, né, rouba os olhares masculinos, né? Então, por causa disso, ela começa a se reprimir. Tem baixa autoestima, dificuldade em viver a vida, porque o comportamento dela é como se fosse assim uma luz muito forte sobre o comportamento dela. Então, ela fica, muitas vezes a autoestima dela vai lá embaixo e dificuldade de viver a vida, né? Tanto quando por proteção os pais talvez, né, reprimem, ou talvez por uma certa incompatibilidade também, né, pode acontecer dela se sentir reprimida. No caso da proteção é quando fala assim, minha filha, você é linda demais, é perigoso o mundo, é, você pode ser mal interpretada, não ria tanto, cuidado, não usa um batom tão chamativo. Então ela vai se reprimindo e começa a achar que o problema está nela, né? Quando, na verdade, o problema está na cabeça das outras, das pessoas, né? Da forma como eles veem a vida, certo? Então, esses são alguns dos bloqueios que uma Afrodite tem. O que acontece? Como que a gente percebe isso em nós? Se eu tenho dificuldade de conversar com todas as pessoas, tanto homens como mulheres, naturalmente, é porque eu tenho algum medo. E se eu tenho esse medo, é porque foi colocado em mim. Porque a natureza de uma criança é conversar com todos igualmente. Criança conversa com adulto, conversa com idoso, conversa com criança, conversa com adolescente e sorri para todos, do mesmo jeito. E conversa com meninos e meninas quando a criança é pequena. Depois de certo tempo, por causa das repressões, das críticas, né? A criança começa a perceber que existe momentos e ambientes que ela não pode se soltar tanto. E aí ela começa a perceber que os meninos pensam diferente das meninas e que isso pode ser um problema. Então, é mais ou menos assim, né, que se formam alguns desses bloqueios. Dores emocionais. Então, as Afrodites, a dor dela, a maior, talvez a mais profunda, é a repressão de desejos, de sentimentos, de emoções. Faz isso, gente, em busca de aceitação. Porque se eu sorrir espontaneamente, ou se eu falar isso que eu estou pensando, ou se eu me comportar de tal maneira, outras pessoas podem falar que eu sou exibida, que eu sou metida, que eu sou aparecida e tal. Então, é o maior bloqueio, a maior dor emocional das Afrodites é essa repressão, né? De chegar num ambiente e falar, não, não posso mostrar tudo que eu sei, tudo que eu sou, porque as pessoas vão me julgar. Então, por medo do julgamento sobre o comportamento dela, esse medo de julgamento causa nela uma repressão muito forte.
E é natural que a Afrodite crie nela, né? Talvez uma. Não é a que mais tem, tá? Mas é uma que tem muito forte nela a dependência emocional. Por quê? Porque se ela é aceita por alguns, que entendeu como ela é, como ela funciona, ela fica refém daquilo ali, porque se ela for, o mundo é perigoso lá fora. Então ela fica naquele ambiente, naquele circuito ali em que ela se sente aceita. E essa dependência emocional também se manifesta. Só um momento, gente. Essa dependência emocional também ela se manifesta porque ela sente a necessidade de ter permissão para legalizar suas necessidades, para cuidar de si mesma. Então, assim, ela não sente que ela pode adotar um comportamento espontaneamente. Outra dor emocional, dificuldade de gastar dinheiro consigo mesma, de gostar de si mesma, de permitir sentir prazer, intimidade. Então, tudo reflete o quê? Uma dor emocional, uma Afrodite ferida. Dificuldade, né, de sentir prazer, intimidade, de gostar de si mesmo, porque olhar no espelho, ver uma mulher bonita, mas olhar nos olhares de uma Atena, de uma Ártemis, de uma Hera, criticando sempre, então causa uma dificuldade de amor próprio, que fala, poxa, mas se eu sou bonita, era para me ser admirada, por que eu não sou admirada, eu estou sendo criticada? Então causa essas interrogações internas, né? E a ignição no sistema nervoso dela, quais são os dois impulsos que ela tem contraditórios? Vontade, né, por exemplo, de se jogar, sentir prazer, sentir alegria, e por causa da repressão de não poder usufruir isso que ela tem nela, que é a liberdade para sentir prazer, a liberdade para usufruir das coisas, por causa dessa repressão, ela tem profunda raiva. Então, no sistema nervoso dela existe essa é a ignição, né? É o ponto de alerta do sistema nervoso da Afrodite. Possíveis patologias. Então, que possíveis doenças pode desenvolver uma pessoa que tem Afrodite ferida? Dificuldades linfáticas, falta de orgasmo, de se soltar, né? Desequilíbrio no fluxo menstrual, muitas dores menstruais. Infecções, que tipos de infecções? Sistema urinário, né, que é o rim, urina, bexiga, cistos e miomas no ovário, excesso de gordura no quadril e obesidade, muitas vezes para esconder o corpo bonito que tem, é uma proteção. Então, gente, muitas das patologias desenvolvidas pelas Afrodites são relacionadas com o sistema sexual da pessoa, a maior parte delas. Então, aí vem tudo que representa a sexualidade, a madurez sexual, por exemplo, menstruação, problemas com a menstruação, miomas, cistos, sistema urinário, bexiga. Então, tudo isso pode causar. Por isso, gente, é tão importante a gente aprender como sentir equilíbrio nos nossos comportamentos, nas nossas ações e reações. Aprender a lidar com esse turbilhão de emoções que nos fazem agir, né? Ajuda muito, né? Talvez seja o diferencial para uma vida saudável. Mas essa garota, né, essa heroína, no recurso, como ela é, hein? É uma pessoa de ação, é uma pessoa realizada, feliz, receptiva, justa. Ela não é aquela pessoa crítica, né, rígida em cima dos outros. Não, ela é justa, preparada, cheia de vontade, né? Força de vontade, alegria de vida, responsável. E talvez uma característica mais legal que a gente pode dizer de uma Afrodite no recurso é o sentimento de ser pleno. Eu sou bonita, eu me sinto bonita. Eu me sinto feliz em desfrutar de prazeres da vida. E quando fala de prazeres, estamos falando de todos os prazeres, né? Não estamos falando especificamente de prazer sexual, nós estamos falando de comportamento.
O assunto sexual, ele entra também em comportamento, mas não é o único, né? Outros comportamentos, né? Comportamentos de abundância, de alegria, de satisfação. Então, a Afrodite a Afrodite no recurso, os comportamentos dela são muito positivos. E faz com que ela se sinta muito feliz. E faz com que ela se sinta amada, desejada por seus amigos, seus parentes, seus familiares, né? Aqui tem uma figura tão interessante, gente, assim, me chamou muita atenção a primeira vez que eu estudei esse assunto, né? É uma figura de Tiziano, foi uma figura antiga, né? Tá aqui, ó, 1514. E o tema dessa figura é o amor sagrado e amor profano. À primeira vista, quando a gente vê amor sagrado e amor profano, se você for observar, as duas mulheres são iguais, tá? É a mesma mulher. Mas quando a gente olha à primeira vista, a gente pensa assim, amor sagrado, qual que é o amor sagrado? Qual que é o amor profano? Aí a gente pensa assim, o amor sagrado é essa mulher aqui, ó, que tá vestida, né? Tá vestida, tá bem quietinha ali, mas não, essa figura, ela mostra que o amor sagrado é essa aqui, ó, é essa mulher aqui, ó, seminua. E o amor profano é essa mulher vestida. Por que isso? Porque o amor sagrado, ele é puro, ele é limpo, ele é transparente, ele não precisa se esconder. E talvez você se lembre, não sei, se é do seu nicho de conhecimento, mas talvez você se lembre, né, que quando houve lá o pecado lá no paraíso, né, Adão e Eva andavam nus. E quando eles pecaram, eles perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. Foi aí que eles se esconderam numa vestimenta. Então, a proposta dessa pintura de Tiziano é ajudar a gente a entender justamente isso, que o amor sagrado, ele é puro, não precisa se esconder, né? E já o amor profano, não, a pessoa fica se mascarando com coisas, né? Com atitudes, né? E ajuda a gente a entender também assim, olha, quando você tem um comportamento genuíno, sincero, mesmo que na direção errada, tá? Mas ele é genuíno, ele é sincero, ele é desprovido de manipulação, de traição. Quando você tem esse comportamento, ele é um comportamento sagrado. É o comportamento da Afrodite. Agora, quando a pessoa ela tem uma Afrodite machucada, o que que ela faz? Ela não consegue ser naturalmente sedutora. Porque a pessoa feliz, a pessoa amável, ela é sedutora. Já observou que a gente gosta de ficar perto de quem está feliz, de quem trata as pessoas com amor, com alegria, né? Quem trata as pessoas livres de disputa, de preconceito, né? De rixa. A gente se sente atraída a essa pessoa, né? E o que que é esse ato de se sentir atraído? É o ato da sedução. A gente se sente seduzido pela beleza da pessoa. A beleza não só física, né? A gente não está falando da beleza física especificamente, a gente está falando das qualidades. Quando a pessoa é uma pessoa valorosa, ela tem muitas qualidades, é natural que ela seduza os olhares, a atenção, a admiração de muitas pessoas. Quando a pessoa não tem isso, aí ela é sedutora, no sentido de seduzir, é uma ação de seduzir. Aí ela começa a seduzir, começa a manipular, ela começa a atrair as pessoas para se sentir, né, no controle da situação. Então, essa pintura é bem interessante, né? É comum quando a gente vê retratar Afrodite, a gente vê crianças perto, tá? Ela também é uma simbologia da fertilidade. Aqui eu trouxe para vocês, que interessante, né? Mulheres bonitas, que a gente pode ver bem a representação da Afrodite, e vamos falar um pouquinho sobre elas, né? Aqui a gente vê uma molequinha, né? Uma menina, né? Um lado assim tão puro, né? Apesar de ser uma mulher muito linda, mas nesse quadro aqui que eu estou apontando para vocês, a gente não se sente atraído não é pela forma escultural, a gente se sente atraído pela moleca que existe aqui, pela criança, né? Brincalhona, a criança sapeca.
Do lado de cá, né, essa postura dela aqui, a gente já vê realmente uma mulher sensual, poderosa, né? Linda. Então, assim, a Afrodite, na sua essência, ora menina, ora mulher poderosa, né? Bom, falei para vocês que a Afrodite, né, ela não se apega à aparência, né? Aqui a gente vê uma mulher lindíssima e um homem feio, né? Desculpa aí, tá? Mas é um homem feio, né? Então, é bem a representação da Afrodite, né? Uma mulher linda casada com um homem feio. E muitas vezes acontece, né, na vida real, digamos assim, muitas vezes acontece desse tipo de mulher ter casamentos até duradouros, né? Aí a gente olha e fala, poxa, como essa mulher consegue ficar com esse homem? Mas é porque ali ela está priorizando o amor sincero e genuíno, né? Aqui nós temos mulheres que não são necessariamente, na sua essência, Afrodite, mas eu trouxe esse aqui para a gente discutir um pouco sobre essa questão, né? Todos nós temos um pouco de tudo. Isso faz parte do nosso ser. A jornada das sete heroínas é para você perceber que nessa jornada, nessa caminhada na nossa vida, alguns momentos nós fomos mais machucadas, outros menos, outros a gente superou melhor, outros a gente interiorizou mais. Então, todos nós temos de tudo, né? Todas nós temos as sete heroínas dentro de nós. Algumas se manifestam com mais facilidade que outras, né? Mas aqui nós temos três mulheres que não são aqui não são a sua essência, Afrodite, mas nós temos três mulheres com a Afrodite muito machucada, muito ferida, né? Então aqui nós temos, né, Ana Maria Braga, que vem de vários casamentos, né? É uma pessoa assim que ela até fala, né, que não desiste de amar, mas tem dificuldade de manter os casamentos. Aqui nós temos uma outra mulher poderosa e bonita, né? Não sensual, porque não é o forte dela, né? Ela não é uma Afrodite forte. Essa aqui nós temos uma Atena, né? Forte. É uma mulher vencedora, né? Que busca as coisas. Mas a gente sabe que tem uma Afrodite machucada, né? São vários casamentos também. E a gente sabe que tem uma Afrodite machucada, né? E aqui nós temos uma Afrodite, né? A Gretchen. Ela é uma Afrodite, né, na sua essência. Mas nós vemos uma Afrodite extremamente machucada. O que diferencia das outras? As outras têm Afrodite machucada, mas essa aqui é o suprassumo da doença, né? Da Afrodite. Por quê? Uma mulher que luta, que briga muito para manter a forma, a aparência jovem, a forma física, a estrutura, o corpo escultural, e mais que isso, né? Vocês podem perceber vários posts, vários pronunciamentos dela, digamos assim, vários brigando com as mulheres. Né? Especialmente, a briga dela sempre é aquela que eu falei para vocês ali, ó, na parte de relacionamento, eu vou até trazer de volta aqui, que é como é que é o relacionamento dela com mulheres, que é uma concorrência quanto à aparência. Várias vezes o posicionamento dela público, né, os discursos, a narrativa dela sempre é: olha como eu sou linda, olha como eu sou poderosa, e você que nunca vai chegar como ser como eu sou. Então, assim, a gente vê uma Afrodite genuína, mas, porém, muito, extremamente machucada. Né? E aí se torna uma pessoa altamente polêmica, né? E aí aqui a gente vê uma outra Afrodite, né? Olha só, uma expressão, talvez uma das expressões mais verdadeiras, digamos assim, da Afrodite, né? Aqui nós temos uma mulher humana, olha que olhar para essas pessoas, prestando atenção, anotando causas, né, em busca de causas, né, causas humanitárias. Não é o forte da Afrodite, não, tá? Mas a Afrodite está sempre com crianças, com homens, mulheres. Então, eu trouxe esse olhar para vocês observarem como é o olhar de uma Afrodite genuína, né? Que preocupa com outros. E assim, aqui a gente não vê ninguém olhando para ela com olhar de crítica, né? Tá certo que ela é uma figura famosa, mas a gente percebe o carinho das pessoas, assim, aquele olhar de esperança. E aqui em cima a gente tem a Afrodite, né? Sensual, bonita, né?
Então, são duas, é a mesma pessoa com dois posicionamentos diferentes, né? Decifrando Afrodite. Então, vamos lá, vamos resumir um pouco para a gente entender como que tudo isso, né? Como trazer tudo isso, todo esse conhecimento para minha vida, para minha análise pessoal, né? De como eu sou, como eu me sinto. Então, olha só, a Afrodite, ela representa paixão, força de vontade, amor desinteressado, genuíno, que são coisas que nos movem, nos transforma, nos impulsiona para a vida, né? E nos busca sempre, gente, sempre. É a força motriz nossa para buscar algo novo, algo melhor, algo a mais, né? Então, a Afrodite, ela é essa representação de toda essa força, essa energia, essa vontade. Ela representa desejo. Desejo para obter as coisas, para fazer algo, para viver, né? Então, ela é símbolo de intensidade, especialmente nos relacionamentos. É o arquétipo da intimidade física, não apenas no sentido sexual, mas aquela intimidade de falar assim: vem cá, conta para mim que eu tô te ouvindo. Vem cá, deita aqui no meu ombro. Então, ela representa a intensidade, a intimidade, né, na busca de satisfazer necessidades psicológicas e até espiritual. É o arquétipo da paixão. É o arquétipo que representa paixão, que é desejo intenso de algo ou desejo intenso por alguém. E isso gera o quê? Um processo criativo muito grande, que sempre gera algo novo. Então, a Afrodite, ela é a representação do amor desligado, desinteressado da beleza do corpo. Apesar dela ser uma mulher linda, bela, a Afrodite, quando ela está no recurso dela, ela não é aquela pessoa obcecada pela aparência. Agora, a pessoa obcecada pela aparência é a Afrodite machucada, porque a Afrodite, né, no recurso, ela representa o amor desligado da beleza do corpo, mas é aquele amor ligado à beleza da alma, a beleza das qualidades, né, que leva os outros a falar: poxa, que pessoa linda, né? E sempre leva a criação do legado, né, que cada um indivíduo vai deixar no mundo, né? Então, é a beleza dessa história, né? Falar: poxa, que história estamos deixando? É importantíssimo a gente entender isso. Se a Afrodite ela representa o nosso comportamento, né, e ela é a representação da força de vontade, nada mais é a representação da nossa história. Que história eu estou deixando? Se hoje fosse fazer a minha biografia, qual é a marca que eu deixaria? Agora, quando eu estou na dor, o que que eu faço? Ao invés de eu amar, eu seduzo. Ao invés de eu demonstrar carinho, eu manipulo. Ao invés de eu ser fiel, eu traio. Então, não é isso que a gente quer, né? Eu trouxe aqui para vocês, deixa eu colocar aqui, eu vou interromper aqui um pouquinho, e eu vou colocar para vocês um clipe e, de uma música. Aí depois a gente fala um pouquinho tanto sobre esse clipe, quanto o porquê, né, que esse clipe está aqui, tá bom? Eu vou falar sobre isso para vocês. Eu vou abrir aqui no YouTube, um momento. Então vamos lá, meninas. Eu vou dar uma pausa e vou compartilhar a tela que eu quero que vocês, assim, agora que vocês vão estar assistindo em casa essa gravação, talvez com tempo, né? Pare, observe atentamente o clipe, entenda assim, perceba as nuances da Afrodite. Essa mocinha do filme, ela representa uma Afrodite no recurso, tá? Então, se perceba, né? Apesar de às vezes causar, como eu falei, né? Às vezes na nossa essência nós não temos, não é Afrodite, talvez tenha uma Atena em você com uma Afrodite alta. Então talvez vai causar uma certa polêmica
né? Até ver esse vídeo. Mas analise, assim, desprovida de julgamentos, desprovida de crítica, para você perceber, assim, como é que é leve ser uma Afrodite no recurso, tá? E como isso seria bom nos nossos relacionamentos também, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do, like you do, like you do, love me like you do, touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do, like you do, like you do, love me like you do, touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do, like you do, like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do, like you do, like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? E aí, meninas, Dakota Johnson, né? Essa menina, esse filme, eu comentei na aula que esse filme, ele atingiu, né? Parece que 1,5 milhão, 1,5 bilhão, né? Eu não me lembro agora certinho, depois eu até coloco lá no grupo para vocês. Então foi um sucesso, né? Os 4 filmes, né? Um sucesso de bilheteria. Depois eu trouxe para vocês, né? Aquele filme O Guarda-Costas, né? Que é um filme mais antigo.
mas que também teve um recorde de bilheteria. E aí depois eu mostrei para vocês também do filme Uma Linda Mulher, que também foi um sucesso, né? E por coincidência, ou não, né? Agora a gente sabendo do comportamento, a gente sabe que não é coincidência, que a Linda Mulher, que é a Julia Roberts, né? Ela fazia o papel de prostituta no filme. E foi um filme que teve muita audiência, né? Foi sucesso esses filmes de bilheteria. Na mesma época, a gente teve aquele filme que é Proposta Indecente, que não teve tanto sucesso assim, mas era um filme também com essa conotação do prazer, da sedução e tal. E foi aí que eu perguntei para vocês, né? Por que esses filmes tiveram tanto sucesso, tratando do mesmo tema, e esse Proposta Indecente não teve tanto sucesso? Porque é justamente isso, esses outros 3 filmes, eles mostravam a Afrodite no recurso. A Afrodite na pureza, na inocência, né? Esse mesmo da Dakota Johnson, né? A gente vê uma menina ali, e de repente a gente vê uma mulher sedutora, uma mulher sensual, né? Então, esses filmes, eles trouxeram a perspectiva feminina do assunto, aquela perspectiva de querer ser acolhida, de querer ser protegida, de ao mesmo tempo se sentir atraente, de se sentir amada. E essa é o desejo, né, que vem na nossa intimidade como mulher, né? Você quer ser protegida, você quer ser admirada, você quer se sentir bonita, você quer se sentir atraente, né? É essa a pureza. Quando isso não acontece de forma natural, aí nós temos uma Afrodite machucada, que é a pessoa que sensualiza demais, é a pessoa ela muda o jeito de falar, o jeito de se comportar, dependendo de com quem ela está andando, do ambiente, do que ela deseja. Então, o que ela faz? Ela usa a sedução como forma de atingir os seus objetivos. E isso não tem como ser saudável, né? Porque a pessoa muda a sua natureza do comportamento, né? Que deveria ser algo genuíno, puro, automático, né? Algo espontâneo e não algo manipulativo, né? Bom, eu vou continuar compartilhando a tela aqui para vocês, para a gente continuar essa nossa jornada. E aí? Bom, é isso. É tudo isso que é Afrodite. É tudo isso que a gente pode ser. Porque a gente viver a vida com uma Afrodite machucada, a gente vai viver a vida pensando como eu me comporto nesse lugar. Como as pessoas estão se comportando, o que elas estão querendo de mim. É como se fosse, gente, sabe quando a pessoa ela cria mania de perseguição? A Afrodite machucada é assim. Ai, as pessoas estão me olhando, sabe, a pessoa não é natural, porque ela fica sempre estudando a si própria, estudando os outros. Como ela própria está se comportando e como os outros estão se comportando. E sempre pondo uma intenção por trás do comportamento das pessoas. Então, isso é uma Afrodite machucada. Agora, quando você está livre, né? Livre das acusações, livre de preconceitos, livre, simplesmente uma pessoa livre, o que você faz? Você se comporta de forma genuína, você sorri de forma genuína, você tem relações genuínas. Então, por isso é importante a gente fazer uma autoanálise, decifrar aí o quanto de Afrodite há em cada um de nós. E decifrar mais ainda o quanto existe da Afrodite em mim e quanto existe dela machucada ou dela no recurso. Porque se existir ela em mim no recurso, como eu vou usar isso no dia a dia para fazer com que as pessoas à minha volta, para fazer com que eu mesma ou a minha família, meus amigos sejam melhores porque eu estou próximo? Agora, se estiver na dor, como que eu posso mudar isso? Como que eu posso ter atitudes mais genuínas, atitudes mais espontâneas, mais verdadeiras, sem medo? Porque uma Afrodite na dor, ela está com medo da repressão dos outros, está com medo da crítica. E aí ela deixa de ser uma pessoa espontânea, ela passa a ser uma pessoa manipuladora, né? E isso não é legal. E aí a gente quer trazer para vocês, né, o Decifrando a Minha Afrodite. A gente não são só essas questões, né? Eu sempre vou trazer para vocês assim, qual é a palavra que tem que
despertar em você o gatilho que é Afrodite. A palavra é comportamento, ação e reação. Sempre que o que tiver na mesa, o assunto em pauta, for relacionado com comportamento, com ação e reação, estamos falando de Afrodite. Mas eu trouxe algumas perguntas para você ir dando uma analisada. Como é que anda essa Afrodite, né, que existe dentro de você, tá bom? Então, eu vou fazer a pergunta e você coloca ali, dá uma pontuação para ela. Se for muito ruim, né, se você fala assim, não dá isso aqui, não consigo nem imaginar essa reação, essa atitude aí que a Mara está lendo nessa pergunta. Se você achar que está muito fraco em você, marque aí de 0 a 3. Né? Se você achar que, não, isso aqui, olha, eu consigo, eu tô feliz comigo, isso aqui eu acho que eu tô bem equilibrado. Aí coloca, ó, de 5 em diante, o quanto, tá? Então eu vou fazer as perguntas, vou falar um pouquinho dessas perguntas para dar uma esclarecida do que essa questão quer saber, e aí você, sem dó, tá? Assume a bronca aí e marca, beleza? Então vamos lá. Preciso da permissão de outros para cuidar de mim? Eu preciso da validação de outros? Então, por exemplo, estou com vontade. Isso acontece muito nas meninas adolescentes, tá? Porque a Afrodite, ela é a marca característica da adolescência, que é a fase que a pessoa ama, que desama, que chora, que o outro riu de mim, que o outro vai criticar a minha roupa, né? Então é a fase que está muito aflorada em nós, a Afrodite, na fase principal da nossa vida, que está aflorada é na adolescência, na juventude, porque é a fase que a gente está aprendendo como os comportamentos se chocam com as atitudes das pessoas, com as ações, né? Então, é a fase delicada da vida, né? E que legal que é a fase do amor, né? Que a gente aprende tanta coisa bonita, né? Observando um adolescente, uma hora tá chorando, e aí ele se junta todo mundo para chorar em prol do outro. Então, assim, é muito bonita, né? Essa coisa do sentimento, talvez um pouco até desestruturado, né? Mas é o sentimento do adolescente, tá bom? Então, olha, preciso da permissão de outros para cuidar de mim. Fazer certas coisas para você, na hora que você vai decidir se vai fazer ou não. Vem na sua mente assim, o que fulano vai achar? E se fulano souber? O que eu vou dizer? Como vão me encarar? Marque aí para nós, vai. Quanto você precisa da permissão de outros? Consigo gastar dinheiro comigo mesma? Consigo de uma forma ponderada, equilibrada, saudável, comprar algo para mim? Marquei. Sinto prazer na intimidade com meu marido? Gente, vamos ser sinceros. Existe ainda. Pleno ano 2023. Século XXI. Milhões de mulheres que não sentem prazer na intimidade com o marido. Não consegue se permitir sentir prazer. Que quando está na intimidade com seu marido, tem a impressão de que aquilo é algo sujo. E você, sente prazer? Marquei para nós. Quanto, né? De 0 a 10. Em que escala você está? Outra questão. Intimidade sexual é um desafio para mim? Então, assim, olha, acontece de muitas pessoas. O ato, a intimidade sexual ser um problema, um desafio, que a pessoa faz como se fosse assim, é um dever a ser cumprido. Para você, é assim? Próxima. Tenho a sensação de que fui abusada sexualmente? Gente, essa pergunta ela é muito forte, né? Porque, assim, ela não está dizendo só de um ato de abuso sexual consolidado. Essa pergunta, ela está dizendo de sensações. E sensações a gente tem, às vezes, até com apenas um olhar de que foi abusado. Apenas até, falo apenas, é só para dizer que não se chegou a um fato consumado, não que seja algo leviano, tá, gente?
e nem desmerecendo a dor, porque realmente a pessoa ter a sensação de que foi abusada sexualmente, talvez seja até pior do que ter sido realmente abusada. É muito forte isso, né? E não se diz respeito só ao seu próprio corpo. Às vezes, a sensação que você tem, devido a atitudes da outra pessoa com o corpo dela, para que você você visse, entendeu? Então, assim, tem essa sensação de que foi manipulada, abusada sexualmente? Quão forte é essa sensação em você? A próxima. Sinto-me discriminada por outras mulheres? Tenho a sensação de que outras mulheres ficam me olhando com uma intenção de me criticar, mas me criticar não é o quanto eu sou inteligente, não é o quanto eu sou esforçada, mas me criticar assim, se eu realmente sou bonita, se eu realmente mereço os amores, né? Os afetos que eu recebo das pessoas, dos amigos, das amigas, né? Mas outras mulheres que me olham, elas me olham com um olhar de recriminação, com discriminação. Eu sinto isso. A próxima. Em situações de tensão, o ambiente está assim tenso, imagine assim que, sabe, você pensa assim, algo ruim vai acontecer uma briga, uma recriminação, algo ruim vai acontecer. Você tem a sensação de que você precisa cativar a atenção do agressor a fim de silenciá-lo? A pessoa, por exemplo, ali tá ali no ambiente, o agressor, digamos assim, a figura de poder, tá? Não necessariamente a pessoa está agredindo, mas ela é uma figura de poder. E o ambiente está tenso. E aquela pessoa, aquela figura de poder, é quem vai validar se o ambiente melhora ou não. Você tem a sensação de que você tem que ir lá e tentar contornar aquela pessoa, tentar acalmar, tentar agradar, tentar encantar a pessoa para desarmar aquela bomba? Quanto você tem essa sensação? E a última pergunta que a gente quer que vocês analisem assim, sinto-me segura em casa? Esse em casa sinto-me segura no meu ambiente? No ambiente onde eu vou? Você sente que você está segura naquele ambiente? Ou que aquele ambiente, ele te representa um perigo? Quanto? Tá? Isso aí eu quero que vocês, né, respondam. Depois a Jaque brilhantemente vai trabalhar com isso, né? Vai trabalhar essas questões com vocês, tá bom? Vamos continuar? Se eu perceber aqui, olha, nesse exercício aqui, eu perceber que tá tudo na dor, né? Tá tudo ruim, né? Que quando é uma pergunta ruim tá alta, quando é uma pergunta que deveria ser alto o número, né? Porque a Afrodite no recurso está baixo. Se eu perceber que não tá legal, que coisas eu posso fazer para sair da dor e ir para o recurso? Então, eu vou falar de coisas simples, porque os nossos exercícios lá, eles vão trabalhar, né, no nosso inconsciente, vão trabalhar profundamente nisso. Mas de forma geral, simples, de forma consciente, no dia a dia, que coisas você pode fazer que ajuda a ir trabalhando, a ir sarando, curando, mesmo que em doses, né, homeopáticas, digamos assim, essa ferida, tá bom? Vamos lá. Então, atitudes simples para o caminho de cura. Moderar, ponderar suas ações e reações. O que isso significa? Significa, então, que eu não vou poder agir? Não. Significa que você pode parar e analisar. Esse ambiente que eu estou, existe essa e essa limitação. Mas se não existir essa limitação talvez não seja real. Que eu posso agir, que eu posso brincar, que eu posso sorrir, ao invés de me reprimir. Ou, às vezes, você fala assim, não, peraí, esse ambiente aqui, apesar de ser interessante o que está acontecendo, de ser um momento mais light, né, digamos assim, mesmo assim, eu preciso, nesse momento, é bom para mim que eu fique mais retraída. Então, gente, a questão aqui de ponderar e moderar as ações e reações, nós estamos dizendo, assim, de você estar no controle das suas ações. Lembre, eu não sei se vocês vão lembrar, mas lá no comecinho nós falamos que quando a Atena, das características da Atena, não, me desculpe, da Afrodite, olha só aqui, olha,
Ela é uma pessoa de beleza, estonteante, vaidosa, sedutora, charmosa, mas porém vingativa. Lá na ignição dela, no sistema nervoso, ela tem vontade, porém ela também tem raiva. Então é natural acontecer que quando a gente estiver com a Afrodite machucada, é passivo de acontecer num ambiente a gente ter reações desequilibradas. Às vezes, atitudes assim, por exemplo, você percebe ou você sentiu, não necessariamente aconteceu, que você foi recriminada, que alguém meio que olhou torto, desqualificou uma atitude sua, algo que você falou, ou você ter chegado naquele ambiente talvez tão bem arrumada, seja qual for o motivo. Pode acontecer de vir explosões de raiva. Por quê? Porque essa é uma característica possível de acontecer com as mulheres afrodites. De você sentir assim, não me deram atenção, então eu vou brigar pela atenção. Então, é importante a gente moderar, ponderar qual a ação, qual a reação, que atitude, né? Que comportamento cabe aqui. E aí você fazendo esse exercício, com o passar do tempo, vai ficando algo natural, né? Outra atitude simples que ajuda a gente a se curar é buscar dentro de si mesmo o amor, buscar dentro de si a felicidade, buscar dentro de si a paz. Apesar de ser importante os olhares dos outros, e para Afrodite é extremamente importante, quando a gente fala de comportamento, a gente se comporta para nós e para outros. Então, os olhares dos outros é extremamente importante. Mas apesar de ser importante, eles não podem validar o nosso amor próprio. Eles não podem validar a nossa felicidade. Eles não podem comprometer a nossa paz. Tem que estar dentro de nós. Então, sempre que algum comportamento seu ele for validado por outros, sempre que para você adotar algum comportamento, você precisa da validação de outros, lembre-se disso. O caminho da cura não é a validação dos outros. O caminho da cura é a busca do amor dentro de si, a busca da felicidade dentro de si, do perdão dentro de si, da paz dentro de si. Isso é muito importante a gente entender. Tudo começa, eu usufruo o mundo a partir de mim. Lá na Atena, lembra que a gente estava falando da Atena ser, né, uma pessoa que ela está sempre pensando na sobrevivência, sempre pensando em vencer, em vencer? E aí a gente falou, quando a pessoa perde o equilíbrio aqui, olha, quando a pessoa perde a guerra aqui, ela perde externamente. Aqui nós estamos falando do amor, é o centro do amor, né? O comportamento, o nível do comportamento, que é o segundo nível neurológico, é o nível do amor. Então, esse amor ele tem que ser buscado dentro de mim, e não é egoísmo. É porque a partir de mim, se eu conhecer os benefícios do amor próprio, eu consigo replicar isso em outros. Como é que eu vou amar outros se eu não sei o que é amar? Como é que eu vou amar? Como é que eu vou saber que isso é uma coisa boa que eu estou fazendo se eu nunca senti amor? Então, o caminho para a cura, gente, começar a desenvolver amor dentro de si, felicidade dentro de si, condição de espírito, a paz dentro de si, tá? Então, é um caminho para a gente começar, né, a curar essa Afrodite, porque quando a gente se valida, e não em relação aos outros, em comparação com ninguém, quando a gente se valida, né, com contentamento com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente faz, né, quando a gente valida isso, a gente fica muito suave, a gente fica muito espontâneo, a gente fica amoroso, a gente fica sensual, a gente atrai as pessoas. Sensual não é no sentido só, no sentido, né, de sensualidade, né, em si, mas é no sentido de que você atrai as pessoas. A terceira dica: ler por prazer, desfrutar momentos, né, de fazer uma boa leitura, ajuda a equilibrar. Por quê? Porque a boa leitura, ela vai te dar bagagem,
para ponderar suas ações e reações. A boa leitura, você lê artigos, publicações, livros de bons conteúdos e ler por prazer, não para outros. Qualidade começa em mim, eu tenho que ler para mim, eu tenho que aplicar em mim, para mim conseguir externalizar isso, porque senão são só palavras. Aí nós vamos estar do lado da dor da Afrodite, que é a manipulação, né? Então leia por prazer, leia para se desfrutar do momento. Marque um encontro consigo mesma. Faça algo consigo mesma. Tome uma água gelada sozinha, consigo mesmo. Tome um café. Vai fazer um passeio. Vai andar no shopping. Faça algo, marque um encontro consigo mesmo. Que aí a gente vai perceber que a gente está pleno. Lembra lá que quando ela está no recurso, ela se sente plena? A gente vai perceber que a gente está pleno, né? Bom, estamos falando de comportamento. Se estamos falando de comportamento, existem alguns comportamentos que nos levam a vícios destrutivos. E a gente precisa cuidar disso, porque vício é um comportamento. Eu estou viciada em algo, é um comportamento. Que vícios, né? Eu vou dar alguns exemplos, né? Novelas, doramas, internet, rede social. Por que eu trouxe trouxe esses aqui, mais voltado para o lado romântico da coisa? Porque percebam, gente, a Afrodite, a visão de mundo dela é uma visão emocional, é uma visão mais subjetiva, é uma visão dos sentimentos, das sensações. Então, novelas traz à tona o quê? Romance, que não é tão real assim, na verdade não é nada real, né? Redes sociais, a pessoa tira foto, ela só posta aquela que ela achou mais linda, que ela tá mais poderosa, apresenta mais rica, sem rugas, sem nada. E aí você fica ali, naquela rede social, achando que a pessoa está desfrutando uma vida impecável, enquanto a sua não está tão perfeita assim. Então, vai influenciar no seu comportamento, né? E por último, o equilíbrio na alimentação, né? Que aí a gente lembra que a gente falou que às vezes a Afrodite, ela tem também o sobrepeso, né? Volta aí o sobrepeso para nos ronda, né? De novo o sobrepeso em nós, né? E aí, aqui, nesse ponto do nosso treinamento, a gente tem a meditação guiada, maravilhosa, que a Jaque faz para nós. Depois a gente tem aqui alguns alinhamentos, que aí a gente parte para os nossos exercícios. Sobre esse alinhamento, eu vou deixar para o próximo vídeo, que aí fica completo o assunto, tá? Vocês vão ter o alinhamento, que vai ser, assim, uma preparação emocional e mental para os exercícios. Então, vai ficar bem fácil para vocês aplicarem, tá bom? Meninas, eu espero que eu tenha contribuído, né, com vocês. Deixa eu abrir aqui para me ver vocês, para me olhar aqui para vocês direitinho, né? Eu espero de coração que eu tenha contribuído, que esse conteúdo ele possa ser esclarecedor para vocês. E de coração, eu espero que vocês façam uma análise no comportamento de vocês, comportamentos reprimidos, comportamentos exagerados, comportamentos equilibrados, né? Analise tudo. Analise tudo. Por que é importante analisar? Comportamentos equilibrados que você fala assim, uau, acertei em cheio. Se você analisar esse comportamento, você tem condição de replicar, né? Não aconteceu por acaso. Aí você consegue replicar. Comportamento que não foi tão legal, você consegue reajustar. Então, de coração, o convite que eu faço para vocês, analise um pouquinho como é que anda o comportamento de vocês. Se for para contar a história do seu comportamento, ele faz jus quem você é? Analise aí, tá bom? Um abraço, meninas. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dos exercícios. E aí a gente vai partir para prática, beleza? Um abraço.